e a história? O cara vai lá, fez a cirurgia bariátrica, né? Uhum. E aí, obviamente, a gente espera que ele perca bastante peso, né? E, inclusive, tem uns casos, a gente vê na internet do pessoal que não só associa, né? Tem os caras que se empolgam, né? Associa a cirurgia bariátrica com uma rotina de exercício muito grande, né? Tem uns caras que ficam até... E tem até uns vídeos engraçados do cara que tá, né? O cara fez a cirurgia bariátrica, agora ele tá forte, mas ele tem aquela pele sobrando, né? Sobrando. E como que funciona isso? Então, como é que funciona basicamente a cirurgia, a plástica que a gente está falando, né? Pós-bariátrica, tá? Então, o paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele vai ter um tempo onde ele vai perder muito peso, né? Até um ponto que esse peso vai se estabilizar, né? E ele vai parar de perder peso. Então, a gente começa a pensar nas cirurgias... Assim a gente espera, né? Senão o cara vai sumir, né? A gente começa a pensar nas cirurgias reparadoras, que a gente chama pós-bariátrica, no momento que esse paciente está com o peso estabilizado, tá? Então, primeiro os critérios para a gente começar a cirurgia plástica. É o paciente estar com o peso estabilizado por pelo menos 3 meses, tá? Então, isso geralmente acontece por volta de 1 ano depois que o paciente fez a cirurgia bariátrica. Tá? 1 ano? É. Porque ele fica aqueles Ele ficou 1 ano perdendo peso? Ele fica aqueles 8, 9 meses perdendo muito peso, e aí lá pelo 8º, 9º mês ele estabiliza. E aí a gente espera uns 3 meses para ver se o peso realmente está estabilizado, né? E aí começa a fazer as cirurgias reparadoras, tá? Nossa, eu não imaginei ficar tanto tempo perdendo peso. Geralmente é mais ou menos... Tem gente que é um pouco menos, né? Que perde em 6 meses. Depende muito da técnica da bariátrica que foi utilizada, né? Tem técnicas que fazem perder mais peso, tem técnicas que fazem perder menos peso, né? O que não pode é a gente fazer a cirurgia plástica antes do paciente ter perdido todo o peso que ele queria perder. Porque aí vai gerar flacidez de novo. Se o paciente fizer a cirurgia e perder mais 15, 20 quilos, o resultado não vai ser o mesmo do que se ele fizer depois que já perdeu todo o peso, né? Claro. E aí a gente parte para eu gosto de fazer uma abordagem de o que mais incomoda o paciente, né? Geralmente o que o paciente se incomoda? Abdômen, mulher muito com a mama, né? Que fica bem flácida, braços e coxas, assim, eu acho que é o principal que os pacientes pós-bariátricos se incomodam, né? Então, geralmente são pacientes que a gente costuma associar procedimentos para fazer a maior quantidade de cirurgias possíveis e com segurança, né, para não ter que ficar fazendo muitas cirurgias reparadoras, né? O que a gente mais associa, por exemplo? Se precisar de lipoaspiração, se ainda ficou com alguma gordurinha, fazer a lipoaspiração com abdominoplastia, ou abdominoplastia com a cirurgia de mama, por exemplo, é uma associação que a gente faz bastante. Ou a gente divide em regiões, por exemplo, quando se fala em mulher que se incomoda muito com o braço, mama, abdômen e coxa, primeiro a gente faz braço e mama, que é uma cirurgia que a recuperação é muito parecida, porque os movimentos, a limitação de movimentos no pós-operatório é praticamente semelhante. E aí, num segundo momento, faz abdômen e coxa, por exemplo. Então, isso precisa avaliar cada paciente, né? Ver a queixa principal de cada um, mas são cirurgias bem associadas. Tá, mas se o cara chegar lá e disser, doutor, seguinte, ó, tô assim, quero fazer tudo. Dá pra fazer numa pancada? Não. Assim, ó, talvez tu até encontre alguém que faça, tá? Mas eu não faço. Que nem eu disse anteriormente. Eu limito as cirurgias combinadas em cirurgias que eu sei que eu vou conseguir fazer em até 6 horas, tá? Isso que eu não... porque depois você dá uma trombose, né? Meu amigo, olha só o tamanho da encrenca que você arruma pra vida, né? E o paciente pós-bariátrico já é um paciente que já tem um risco maior para essas complicações. Né? Tem que ver toda a questão de vitaminas, de estado de nutrição, porque pacientes que perderam muito peso, às vezes tem um estado nutricional pior, que prejudica a cicatrização, por exemplo, né? Mas falando da combinação de cirurgias, eu nunca opero sozinho, né? A gente sempre tem uma equipe que eu e um colega que também é cirurgião plástico, que a gente sempre opera junto, né? Sim. Então são 2 cirurgiões plásticos operando ao mesmo tempo, que já se conhecem, tem a mesma rotina. Então a gente consegue fazer cirurgias maiores num tempo adequado. Tempo menor. Né? Cirurgias que não tem muita lipoaspiração, por exemplo, a gente consegue fazer lipo, abdômen e mastopexia com prótese, por exemplo. Desde que caiba em 6 horas. Desde que caiba em 6 horas, né? Entendi. Não pode ser uma lipoaspiração muito grande, por exemplo, né? Mas então é isso, eu sempre tento adequar os procedimentos para que fiquem dentro de um tempo parecido. Tempo seguro. Tempo seguro.
E se a paciente quiser fazer tudo, com certeza não vai. Por mais que tu esteja em 4 cirurgiões, tu não vai conseguir fazer tudo. E a recuperação, imagina um paciente que fez mama, braço, abdômen e coxa. Sim. Tem que ficar no varal um mês para se recuperar, não vai conseguir fazer nada, né? Tá louco, pô. Então, o ideal nesses casos de pacientes que querem e precisam fazer muita coisa é dividir os procedimentos. Eu acho que um critério que eu uso é o vou ao banheiro, né? Se o cara fez abdômen e coxa, é uma dificuldade para evacuar, né? É óbvio que vai ter uma dificuldade, porque vaza força no abdômen e senta, né? Eu imagino que, né? Aí tu imagina que se essa dificuldade, além de ser isso, tu vai ter dificuldade para tomar banho depois, pô, aí o nível de dignidade do ser humano diminui muito. Exatamente. Isso é um ponto psicológico, cara. Agora, e outro detalhe, consigo, mas daí o cara, porra, não consigo tomar o banho, tu tá entendendo? Pelo menos eu consegui fazer sozinho. Tu tem que chamar tua mãe para tudo. E tu pensa sempre na recuperação também. Por exemplo, eu evito associar, por mais que daria para fazer pelo tempo, coxa e braço. Porque quando tu opera o braço, tu precisa da força da perna para te levantar, tudo. Quando tu opera a coxa, tu precisa da força do braço para sair da cama. Se tu tiver com as duas coisas restritas, tu não vai sair da cama, né? A dignidade, de novo, ela é extremamente comprometida, né? Preocupe-se com a sua dignidade. A dignidade humana ela deve ser respeitada. Exatamente.